Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Bem-vindos! Hoje a gente vai explorar juntos alguns trechos do livro Boa Nova. É uma obra psicografada pelo Chico Xavier e atribuída ao espírito Humberto de Campos. Isso. E a proposta do livro é bem interessante, né? Ele se apresenta como um tipo de folclore do céu. Exato, traz narrativas sobre Jesus, sobre o início do cristianismo, muitas focando em lições e em feitos que talvez tenham ficado anônimos para a história oficial aqui na Terra. E o próprio Humberto de Campos, na introdução, fala de uma mudança pessoal, né? De deixar uma literatura, digamos, mais estética para buscar escrever com proveito. Um propósito mais espiritual. Sim, é bem marcante essa parte. Ele chama Jesus de Rocha dos Séculos e se coloca como um aprendiz, né? Nas escolas de Jesus lá no plano espiritual. Uma postura de humildade mesmo. Totalmente. Mostra a intenção da obra desde o início. Pois é, e a nossa ideia aqui é justamente mergulhar nisso. Tentar extrair os pontos-chave, sabe? Explorar os temas, os personagens que aparecem e, claro, as interpretações espirituais que o livro traz. Buscar aqueles insights, né? Sobre o lado humano e o lado divino dessas histórias. Isso. Vamos então desvendar juntos os pontos essenciais destas páginas. Por onde a gente começa? Olha, um ponto de partida que eu acho bem forte é o contraste que o livro faz logo no início, entre o Império Romano da época e a mensagem que estava chegando com Cristo. Ah, sim. Aquilo me chamou a atenção também. De um lado, Roma, Augusto, o poder, os monumentos gigantescos, aquela paz meio... Aparente, né? Aparente, exatamente, porque o livro também mostra a fragilidade humana do imperador. As doenças, os dramas familiares, isso. E menciona figuras conhecidas, Virgílio, Horácio, Ovídio, como parte daquele cenário cultural. Mas aí a narrativa meio que diz, olha, a grandeza real daquele tempo não estava aí. Não estava no poder visível. Estava na chegada de uma outra coisa. Uma vibração profunda de amor e beleza. Era o início do século do Evangelho, como o livro coloca. E essa vibração, essa força não buscava o poder do mundo, né? Isso fica muito claro naquele diálogo de Jesus com o sacerdote Anã. Nossa, esse diálogo é fundamental. Jesus fala em fundar o reino de Deus e o Anã, muito cético, já pensa em quê? Príncipes, dinheiro, apoio político. A lógica do mundo, né? Totalmente. Mas a resposta de Jesus vira a chave. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Isso muda tudo. Muda tudo. Obra divina no coração. É o centro da questão. E o Anã ainda ironiza, né? Perguntando se Jesus ia usar ignorantes e tolos como matéria-prima. Pois é, e a resposta de Jesus é um daqueles insights que você falou. Talvez um dos mais importantes do livro. Qual é mesmo? Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. É lindo isso, né? É fortíssimo. Quer dizer, o material nobre é o sentimento, a ferramenta é a boa vontade. Como essa visão do reino interior bate de frente com as expectativas da época e talvez até com as nossas hoje, né? Bate muito de frente, porque a lógica do mundo que o Hannah representa ali valoriza o quê? Poder, dinheiro, status. E Jesus inverte isso completamente. A matéria-prima essencial é interna. Exato, o sentimento. E a ferramenta para trabalhar esse sentimento é a boa vontade, o querer fazer, o esforço sincero. Isso, de certa forma, democratiza o reino, né? Como assim democratiza? Porque não depende de ter recursos externos, posição social, nada disso. Depende da disposição interior de cada um. É uma construção íntima. Não é um império físico que você constrói com pedra e ouro. Entendi. É uma construção de dentro para fora. E essa construção, ela começa com a Boa Nova, com o Evangelho. O livro descreve essa mensagem como algo de alegria, de transformação profunda. Sim, um caminho que vai, olha que interessante, do Natal, do nascimento, até a visão da Nova Jerusalém lá no Apocalipse, como se fosse um mapa das abençoadas altitudes espirituais. Um mapa. Gostei disso. E o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, são tipo o coração desse mapa, né? O núcleo da mensagem. E para quem ela é direcionada principalmente? O livro deixa claro. Para os pobres,
os aflitos, os que têm sede de justiça, os vencidos da sorte, aqueles que o mundo muitas vezes esquece ou despreza. Sim, a narrativa até mostra a emoção do Levi, o coletor de impostos, quando ele percebe, nossa, essa mensagem é para mim também. Ele que era visto como um pecador, um excluído. E aí entra uma coisa fascinante, que parece uma contradição, mas não é. A mensagem é para todos, ela é excelente para todos, mas... Ao mesmo tempo, o livro diz, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Quer dizer, precisa de uma certa sintonia, uma abertura interna para conseguir receber, para entender de verdade. Entendi. Não é automático. Não. Ela traz o potencial, o fermento da renovação, mas não é uma coisa passiva. Exige uma atitude. Implica uma luta contra o mal, um campo de batalha, e esse campo é dentro de cada um. Falando nesse campo de batalha interno, nessa necessidade de renovação, como isso aparece na escolha e nos desafios dos primeiros discípulos? O livro descreve o chamado deles, né? Simão Pedro, André, Tiago, João, o próprio Levi, que vira Mateus. Sim, e é interessante notar a simplicidade da origem deles. Pescadores, um publicano, gente comum. E a reação deles parece ser de confiança quase que imediata, né? Uma admiração por Jesus, mesmo sem entender direito tudo no começo. Lembro daquela pergunta do André, tão ingênua. Mas esse reino vai caber em Cafarnaum? Exato. Essa humanidade deles é um ponto muito forte na narrativa. Não tem aquela idealização exagerada, sabe? O texto mostra que rolavam umas pequenas contendas entre eles. Ah, sim, as discussões sobre quem seria o maior no reino. Isso torna a jornada deles muito mais real, mais próxima da nossa. E é nesse cenário, com gente imperfeita, que Jesus começa a dar as primeiras instruções, aquelas de Mateus 10. E que instruções, hein? Buscar as ovelhas perdidas, curar, limpar e até ressuscitar os mortos, que o livro interpreta como despertar quem está morto para a vida espiritual, certo? Exatamente. E tem mais. Dar de graça o que recebeu de graça. Não ficar acumulando tesouro na terra, esperar perseguição. Aquela imagem das ovelhas no meio de lobos é impactante. Muito. E a orientação de ser simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. E claro, a necessidade de perseverar até o fim. O ponto aqui não é só a lista, né? É a inversão total de valores que Jesus propõe desde o começo. Perfeito. É uma inversão total. As instruções traçam um caminho que vai na contramão do que o mundo espera ou valoriza. Não tem promessa de conforto material, nem de aplauso social. Pelo contrário, né? Pelo contrário. É um chamado para o serviço desinteressado, para o desapego, para aguentar firme nas dificuldades. E a simplicidade e a prudência não são só conselhos morais, são quase que ferramentas de sobrevivência espiritual nesse contexto todo. Entendi. A segurança real não está nas posses, está na força interior, na conexão com o divino. Exatamente. E olha só, já nesse grupo inicial, já surge uma figura que parece concentrar muitas dessas tensões. Judas Iscariotes. Ah, Judas. A narrativa mostra ele preocupado com o lado material desde cedo, né? Dizendo algo como, a gente não vai conseguir construir nada sem dinheiro. Essa preocupação aparece logo. E a resposta de Jesus é muito significativa. Ele não nega que o dinheiro tem sua utilidade, mas reafirma que o amor está acima. E aí ele permite que Judas cuide da bolsa, da parte financeira, mas com aquele aviso, né? Que soa quase como uma profecia. Exato. Permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. É de arrepiar. Que dinâmica complexa que se estabelece ali, né? Muito. É o palco para um dos maiores desafios da jornada espiritual, talvez. Essa tensão entre o material e o espiritual. Com certeza. E o livro aprofunda isso no capítulo 6, Fidelidade a Deus. Ali Jesus contrasta a lealdade que Deus pede, que às vezes exige sacrifício, renúncia, com os tributos do mundo. Tributos do mundo, como assim? A busca sem fim por prazer, por vaidade, por poder.
O ponto central é que a liberdade e a segurança de verdade vêm da fidelidade aos princípios divinos, mesmo que isso signifique nadar contra a maré, ir contra as convenções ou os desejos imediatos. Essa fidelidade parece exigir uma força interna constante, né? Um bom ânimo, como o livro explora naquele capítulo sobre Bartolomeu. Sim, o capítulo 8, Bartolomeu encontra alegria, encontra propósito seguindo Jesus. Mostra essa transformação que vem da decisão de seguir. E essa jornada não tem idade, certo? Lembro de um capítulo que discute isso, 9. Valoriza a experiência dos mais velhos, claro, mas deixa claro que a tarefa espiritual é de cada um, não dá para transferir. Exato. Jovem ou velho, cada um tem seu próprio caminho para trilhar, sua própria lição para aprender. A experiência é um fruto, mas a colheita é individual. E para percorrer esse caminho, um elemento-chave parece ser a vigilância. O capítulo 21, que fala da negação de Pedro. Nossa! Ali tem uma frase atribuída a Jesus que é muito, muito reveladora sobre a visão do livro a respeito da natureza humana. Qual? O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Já parou para pensar nisso? Puxa, frágil mais do que perverso. Faz sentido. Sugere que muitas vezes a gente cai por fraqueza, por medo, pela pressão do ambiente, e não necessariamente por maldade pura. Exatamente. E daí vem a necessidade constante de se observar, de vigiar os próprios pensamentos, os sentimentos, de fortalecer as convicções internas para não sucumbir, né? Seja às pressões de fora ou às nossas próprias fraquezas. Entendi. Então, essa fortaleza interior, ela é construída com base em quê? Quais ensinamentos o livro destaca para isso? Bom, um que me parece central é o tema do amor e da renúncia, lá no capítulo 12. Amor e renúncia. Como eles se ligam? O livro usa a imagem do vinho nas bodas de Caná para falar da alegria que o amor traz, né? Aquela transformação da água em vinho. Mas logo em seguida ele diz que o amor verdadeiro, o amor espiritual, exige renúncia. Tem uma citação direta de Jesus sobre isso, né? Tem sim. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. É forte. É muito forte. Mas o que significa essa renúncia na prática? É abrir mão de tudo? Acho que não é bem abrir mão de tudo no sentido literal sempre. Se a gente conectar com o exemplo máximo que o livro apresenta, que é o próprio Jesus no Calvário, certo. O texto foca muito no silêncio dele, na submissão à vontade divina, mesmo no sofrimento extremo. Não é uma renúncia passiva, de desistência. É uma demonstração ativa de confiança, de obediência a um plano maior. Entendi. E no dia a dia? No dia a dia, pode ser colocar um princípio ético acima de um ganho fácil. Sabe? A verdade acima da conveniência. Ou, como o texto sugere em alguns momentos, colocar a fidelidade a Deus até dos laços de afeto aqui da terra, se eles estiverem te puxando para fora do caminho espiritual. É escolher o eterno em vez do passageiro. Faz sentido. E isso me lembra a outra passagem muito impactante, a da mulher adúltera, no capítulo 13. A atitude de Jesus ali é revolucionária. Totalmente. Primeiro, aquele desafio. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atira, claro. E depois a fala dele para a mulher. Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. É uma lição de misericórdia absurda. E é a explicação que ele dá depois para João sobre não julgar sem conhecer as circunstâncias, sobre a hipocrisia do mundo. E sobre a justiça divina agir na consciência de cada um, né? O doloroso inferno interior que cada um carrega quando erra. Isso oferece uma perspectiva completamente diferente sobre pecado e julgamento. Tira o foco do julgamento externo. Tira totalmente. E como isso se encaixa com a lição para Nicodemos no capítulo 14? Aquela sobre nascer de novo. Essa é outra chave fundamental. O livro interpreta claramente o nascer de novo como reencarnação. E Jesus diz que isso é essencial para conseguir ver o reino de Deus, para compreender de verdade. E o Nicodemos, que era um mestre em Israel, um cara estudado, tem dificuldade de aceitar, né? Exato. Isso mostra que a compreensão espiritual profunda vai além do intelecto, da erudição, da posição social.
Precisa de uma abertura para conceitos que desafiam a nossa visão materialista da vida. Uma transformação mesmo. Uma transformação. E, de novo, a ênfase cai sobre o amor como essa força que transforma, que supera a rigidez da justiça humana. Aquela frase, o amor cobre a multidão dos pecados. É poderosa demais. É verdade. Se essa transformação e essa compreensão exigem uma conexão mais profunda, como é que a gente cultiva isso? A oração aparece bastante, né, nos capítulos 18 e 19. Sim, a oração é um caminho importante. O Pai Nosso é ensinado como um modelo, claro, mas a ênfase maior, pelo que eu senti no texto, está mais na ideia de uma comunhão constante com Deus. Não só orar quando a coisa aperta, digamos assim. Exatamente. Não só como um recurso de emergência, mas buscar essa conexão no dia a dia. E o foco do pedir parece ser mais para compreender a vontade divina, sabe? Para se alinhar com ela, do que para satisfazer nossos caprichos pessoais. Entendi. Pedir para entender, não só para receber. Isso. O livro até usa a regularidade das leis na natureza, a fidelidade delas, como um exemplo dessa lealdade, dessa sintonia com Deus. Interessante essa comparação. E o livro nos mostra personagens que viveram esses desafios todos de forma muito, muito intensa. Joana de Cusa, por exemplo, no capítulo 15, que história! Nossa, a história de Joana é um exemplo de fé em circunstâncias muito adversas. Casada com um homem importante na corte de Herodes, mas que era totalmente indiferente, até hostil, à mensagem de Jesus. E ela busca Jesus para pedir orientação, né? E o conselho que ela recebe é bem sutil, digamos. Muito sutil e muito profundo. Amar o marido, servir com dedicação, mas ser fiel a Deus no silêncio do coração, sem tentar impor a crença dela. Que força isso exige, né? Uma força imensa. Viver a fé de forma discreta, mas firme num ambiente hostil. E a narrativa mostra que ela fez isso. Mesmo depois que o marido caiu em desgraça, ela ficou viúva, enfrentou dificuldades. Ela perseverou, trabalhou humildemente, cuidou do filho. E no fim enfrentou martírio em Roma, mantendo a fidelidade àquelas palavras de Jesus. Vai, filha, sê fiel. É a personificação da fidelidade silenciosa, mas inabalável. Exato. Uma força que age de dentro para fora. E outra figura de transformação profunda que o livro traz é Maria de Madala, no capítulo 20. A abordagem é bem diferente de algumas tradições, né? Sim, o livro a retrata como alguém que buscava Jesus porque sentia um vazio interior muito grande, apesar de ter acesso aos prazeres e luxos do mundo. E ela é acolhida por Jesus com aquela mesma compreensão que a gente já viu, o amor cobre a multidão dos pecados. Sem julgamento. Sem julgamento. E a lição para ela, segundo o texto, foi aprender a canalizar o amor de uma forma diferente. Não mais o amor possessivo ou voltado para o prazer, mas o amor de serviço, de sacrifício, desenvolvendo uma espécie de maternidade espiritual. Maternidade espiritual. Que bonito isso. E a resiliência dela depois da crucificação é impressionante. O livro descreve ela trabalhando com leprosos, aceitando o próprio sofrimento como parte do caminho. Tem uma frase ali que diz que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. É forte. Muito forte. É a ideia do sacrifício como caminho de vida, de crescimento. Exato. E a visão final que ela tem de Jesus a conforta e confirma essa jornada dela. Madalena se torna um símbolo poderoso da redenção pelo amor ativo, pelo serviço. Mostra que, não importa o passado, a transformação interior e a dedicação ao bem podem reescrever qualquer história. Essas transformações realmente tomam formas bem diferentes em cada pessoa. Tem o Tomé também, né? O capítulo 16. Ele representa aquele tipo mais cético, que precisa ver para crer. O famoso ver para crer. Ele precisava de um sinal mais tangível. E embora Jesus no início aponte para o sinal maior, que é o amor, o exemplo, o encontro com Cristo ressuscitado é o que vira a chave para ele, né? É o ponto de virada total. Põe a tua mão nas minhas chagas, é o sinal. A experiência direta, física quase, é o que consolida a fé dele. Mostra que existem caminhos diferentes para chegar à mesma fé. E para fechar esse ciclo de figuras marcantes, tem a Maria, mãe de Jesus, no capítulo 30. A visão que o livro traz dela na crucificação é muito tocante. A dor silenciosa dela aos pés da cruz é muito humana, muito real. E aquele momento da entrega simbólica dela a João. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. O livro interpreta isso como um símbolo do amor se tornando universal, né?
indo além do laço de sangue. Exatamente. E a vida dela depois, em Éfeso, a casa dela se tornando um refúgio, a casa da Santíssima. E a visão final que ela tem do Cristo, reforçando aquela mensagem de bom ânimo, mesmo nos tempos difíceis de perseguição, traz uma nota de esperança, de continuidade materna que permeia o fim da obra. É muito bonito. Nossa, realmente. Olhando para trás agora para tudo isso que a gente conversou, que exploramos a partir do livro, quais seriam assim os insights fundamentais, as mensagens que ficam mais fortes dessa leitura de Boa Nova? Olha, acho que alguns pontos se destacam muito, né? Primeiro, essa ideia central de que o reino de Deus é, antes de tudo, uma construção interna. Uma transformação do coração, da mente. Não é um império político, não é um domínio social aqui na Terra. Certo, a construção interior. Que mais? Segundo, o poder imenso do amor. Mas não um amor passivo. Um amor que transforma, que redime e que muitas vezes se expressa pela renúncia, pelo sacrifício, pelo serviço ao outro, sem esperar nada em troca. Amor ativo, então. Isso. Terceiro, a importância vital da fidelidade. Fidelidade aos princípios divinos, uma lealdade que exige coragem, que exige perseverança, vigilância constante, especialmente quando o mundo te puxa para outro lado, quando vêm as dificuldades. E um último ponto. E por fim, uma coisa muito clara no livro todo, a valorização dos humildes, dos que sofrem, daqueles que a sociedade muitas vezes marginaliza ou julga como pecadores. O livro mostra a eles como o terreno mais fértil para a semente da Boa Nova brotar, para florescer. Que interessante. E tudo isso, claro, apresentado por essa ótica espiritualista específica do livro. Uma reinterpretação dos eventos que conhecemos, mas à luz de ensinamentos que teriam vindo do plano espiritual pela mediunidade. É uma perspectiva única. Sem dúvida. E para a gente fechar, queria deixar um pensamento para reflexão. O livro menciona, lá no capítulo 29, aqueles 500 da Galileia, sabem? Que teriam testemunhado Cristo ressuscitado. Sim, lembra dessa parte. E diz que eles se tornaram um tipo de fermento divino, que foram reencarnando ao longo do tempo para continuar esse trabalho de transformação no mundo. A narrativa sugere que esse fermento continua agindo, muitas vezes de forma silenciosa, através de pessoas comuns, dedicadas à verdade, ao bem. Uma ideia poderosa essa, de continuidade. Muito! E me faz pensar como é que a gente pode, hoje, no nosso dia a dia, talvez reconhecer a ação desse fermento transformador ao nosso redor. Nas pequenas coisas, nas atitudes das pessoas e, indo além, como é que nós mesmos podemos tentar ser uma pequena parte desse fermento? Como podemos participar dessa semeadura contínua da Boa Nova, buscando construir esse reino interior dentro da gente, aqui e agora, com os desafios e as oportunidades que a nossa vida apresenta? Fica aí a reflexão. Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens deste podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.